Falando, 3, 2, 1. O que você fez aí, né, Mestre? Superman, cara. Dá um close no boné dele, ele que chegou empolgado hoje. Falei que eu ia trazer aqui o meu Petrice aqui, porque eu tô ansioso aí pro filme aí que vai sair. Espero que todo mundo esteja também. Amém. Muito. Nossa, nós estamos realmente Batman versus Superman. Realmente é uma coisa que eu tô aflito pra perceber. E tem os 10 mandamentos também. Quem preferir, assistir. Esgotado as sessões. É claro que, como a gente é temporal isso, daqui a pouco o cara tá assistindo daqui a 5 anos assistindo isso. Lançamento do Batman do Super-Homem. Ah, é, mas você não pode perder um negócio desse. Quantos metros cúbicos cabem nesse boné aí, Demetrio? Tem 60 centímetros. É meio cabeçudo. E ainda tá apertado, isso que é o pior. Muito bom. E nós temos convidados hoje. Hoje, convidados novos, especiais. Apresenta, por favor, Demetrio, o seu amigo aqui do lado. Esse é meu amigo aqui, meu grande amor, mora do lado de casa, Joab. Joab. 20 anos de caminhada já, né? Quantos anos de idade, Joab? Eu tenho 25 anos de idade. Você é velho, Joab. O que você tá andando com a galera dos jovens ainda, Joab? É que ele tem alma de 18, né? Alma de criança ainda. Que vai. Tudo bem, Joab? Tudo jóia, certinho? Conhece Jesus há quanto tempo? Verdadeiramente há 2 anos. 2 anos, legal, cara. Graças Depois disso, perfeito, nunca mais pecou? Não, isso aí é andando na futura santidade, né? Focando, né? Focando, porque não pecando é muito difícil, né? Mas é possível? É possível. Negar o pecado é possível. Entendi. Graças a Deus. Legal. É legal falar que seus pais eram cristãos. Na verdade, meus pais eram cristãos, eu nasci no berço cristão, mas eu conheci verdadeiramente a Jesus quando eu tinha 23 anos. E viveu uma experiência religiosa antes? Antes, sim, mas conhecer a Jesus nunca foi assim o objetivo que eu tive na vida. Vamos andando com a turma aí, a galera é gente boa, vamos passar. Vamos pra frente aí, bola pra frente, graças a Deus, e rumo ao céu, né? Amém, legal. E do lado direito, essa figura impoluta. Pesando 55 quilos. O Reginaldo, mais conhecido como Brancão. Amém. Conhece o Brancão, Jimmy? Conheço já, faz tempo. Canta muito, hein? Dá um tostão da sua voz aí, ó. Muito bonito, hein? Bonito, né? Mano, fala aí. Vai fazer... Vamos lá, olha só, pra você, dá um close nele, por favor, câmera. E porque ele vive na voz do Tiririca. Eu tava falando, porque ele... Eu posso crer no amanhã, menino. Dessa eu não sabia. Ok, hoje, continuando a nossa jornada, muito bom estar aqui de volta. Dúvidas, a gente recebe e-mail, a gente responde na medida do possível. Dúvida, crítica, tamo junto lá. Qual que é o e-mail, Demetrios? Evangelho Simples. Eu não sabe @evangelho simples. Quantas vezes você já participou do RIP virtual, Não, é porque Demetrios? é muito difícil gravar. Assim, Fale com @evangelhosimples.com.br. Legal, olha só, a gente vai voltar um pouquinho, a gente inverteu aí a gravação. Então hoje é João 5, vamos abrir a Bíblia em João 5. Evangelho? Evangelho de João, capítulo 5, continuando nessa jornada aí. A partir do versículo 16. Então o objetivo nosso é entender que Jesus é igual ao Pai, igual ao Deus Pai, vamos dizer assim, né? É a forma que a gente costuma dizer. E a gente só tem vida de fato através de Jesus, através do Filho. Legal, Joab? Amém. Ô, Brancão, você não contou? Você viveu uma vida religiosa também um tempo? Sim, não? Sim. Como é que é a sua história aí? Sim. A gente é ensinado, né? Que existem algumas coisinhas que são necessárias pra gente ser de Deus, ser crente, né? Na verdade, só é necessário crer. E depois que você crê? Crer e batizar. Isso aí começa uma jornada de caminhar com Jesus. De abandonar o pecado. Você não até um pouco mais longe, né? Você é posto como doutrina para você quando você está conhecendo. Né? Então você é meio que obrigado a seguir aquele caminho pela família. Né? Então daí você começa a se sentir pressionado e acaba nunca mais querendo ouvir. Até Jesus vir e mostrar que é tudo diferente. Você nasce católico, você nasce evangélico, você nasce qualquer coisa, mas cristão, crente em Jesus. Novo nascido, filho de Deus, é uma coisa que tem que acontecer depois. Aconteceu comigo também bem mais tarde, ainda que eu tenha nascido num lar assim. Uma coisa que eu acho interessante é que assim, as pessoas são ensinadas dessa forma e isso meio que fica programado na mente da pessoa. Verdade.
E às vezes, quando a pessoa vê alguém que é liberto, que é livre, às vezes ela se escandaliza com o tamanho da liberdade da pessoa, entendeu? E às vezes acaba... A religião, ela tem ela é terrível, porque ela meio que escraviza você naquilo, e você fica escravo de que para ser de Deus você tem que estar naquele molde, né? Falar daquele jeito, se vestir daquele jeito, toda aquela formalidade que nem sempre é você. Aliás, a informalidade também pode ser religião. As pessoas podem também viver um ambiente eclesiástico leve, mas vive aquilo de forma religiosa também, né? Sim, também. Então, a grande questão é fugir daquilo que você faz, porque todo mundo faz, e ter uma intimidade com o Criador. Sua própria experiência, né? Que vale. Sua própria experiência, exatamente. Exatamente isso. Legal, versículo, então capítulo 5, versículo 16. Só uma pergunta, Demetrio, o tempo vai passando, você está mais ou menos parecido com seu pai? Sério? Estou perguntando, mais ou menos? E eu acho que eu tô ficando menos, né? Menos parecido A tendência é parecer mais com minha mãe. Então tá bom. Só uma pergunta porque faz sentido com a discussão aqui. Versículo 16 e 17, né? Assim, porque Jesus fazia essas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. Jesus lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Existia uma religião estabelecida, existia um jeito de... que Deus, inclusive, estabeleceu, no caso, que era o judaísmo, que dizia de normas de cumprimento, etc, etc. Uma dessas coisas era o sábado. Então Deus, quando ele começou a se revelar para o homem, uma das coisas que ele falou que para que o homem conhecesse o caráter dele, ele falou, você vai parar um dia e vai lembrar de mim, etc. Guardar o sábado, que é o que a Bíblia fala. Isso não faz sentido mais, a gente vai entender isso de forma mais profunda hoje, nos próximos rips aí. Essa aplicação dessa lei, se faz sentido ou não. Jesus, de propósito, você lê no versículo 16, ele fazia no sábado, e aí ele vai confrontar o povo que guardava o sábado de um jeito errado, isso é uma coisa importante, que acontece até hoje, inclusive, de guardar o sábado de um jeito errado. Deus mandou guardar o sábado, tinha um símbolo em volta disso, mas eles faziam de uma forma diferente daquilo que deveria ser feito. E ele fala assim, meu pai está trabalhando até agora, por que eu não trabalharia? Por que eu não curaria ele no sábado? Pergunta para você, Joab, você acha que depois que você crê, você é tentado, as pessoas ao seu redor, da religião da qual você viveu, te tenta trazer de volta para a religião? Com certeza, eu vejo isso em casa, na verdade. Meu pai, por ter sido pastor, por ter anos de caminhada numa religião assim que hoje eu vejo que é totalmente desnecessária. Algumas coisas que ele vê, que ele viu, que eu faço em casa, ele não aceita e quer que eu volte para onde ele me criou, na verdade. É evidente que a gente não está falando de prática de pecado, a gente está falando de formatação. Isso, de algumas doutrinas que ele vê que é certo, que na verdade na Bíblia não tem nada a ver isso escrito, e ainda ele tenta me trazer pro lado, desse lado da doutrina. Só para contextualizar, Jesus acabou de curar o cara, lembra lá no tanque de Betesda, se você com certeza assiste a gente, aí você viu, ele acabou de curar e está nesse contexto aqui. Interessante é que os caras ficaram, os fariseus, os mestres da lei, os pastores da época, eles ficaram mais incomodados com Jesus curar no sábado do que felizes com a cura do cara. Isso é uma coisa impressionante, a revolta que me causa isso. Você ia falar, Brancão? Não, é exatamente isso. Preferem favorecer a religião do que o agir de Deus, né, no meio. Inclusive, também tem um versículo que fala sobre isso, né? Meio que ai dos pastores que colocarem pedras no caminho daquele pequenino, né? Sendo que nem eles têm a capacidade de ir lá e tirar com as próprias mãos. Estou meio parafraseando. Você misturou uns 4 textos, né? Não, eu parando para ficar mais simples. Não, eu entendi. Você pegou, né, e fez, né? E é isso que a gente vê hoje em dia, né? Ele ficou, que nem você falou, ficou mais preocupado em ir lá e criticar do que ir lá e aplaudir ou ajudar. Ver se precisa ainda de uma ajuda para carregar. Esse seria o adequado, né? O conselho de Gamaliel, vocês lembram Gamaliel? Em Atos, a gente vai chegar a estudar Atos daqui a pouco. Gamaliel, o povo começa a se levantar contra o que Jesus estava fazendo através dos discípulos.
E aí o Gamaliel se levanta e fala assim, ó, não confronta os caras não, porque se isso for de Deus, se não for de Deus vai acabar, mas se for de Deus, você vai estar lutando contra Deus. Não vira, né? Por que eu estou falando isso? Porque tem algumas coisas que acontecem no dia a dia da igreja que até nos nossos próprios olhos soa esquisito. Uma cura esquisita, uma coisa que a gente não entende bem, mas mais do que talvez criticar por falta de entendimento, às vezes é melhor deixa rolar. Deixa Porque Deus esclarecer as coisas, Deixa né, Deus Lucas? esclarecer, exatamente. Exatamente. Um conselho talvez para o seu pai, vamos ver a vida do Joabe como é que vai ser. Vamos ver se ele vai abandonar o pecado mais ou ele vai continuar vivendo na prática do pecado. E aí a sua vida vai mostrar, se for de Deus, vai ser um homem cada vez mais santo. Amém. Se não for de Deus, isso do ponto de vista do seu pai analisando, aí é necessário que ele pregue de novo para você. Certo, Jorge? Amém também. Seu pai é querido? Opa, com Eu certeza. gosto do seu pai também, eu fui lá, ele é um querido, gente boa. Versículo 18, Brancão, como é que tá aí? E porque ele disse, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo, pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Olha só que loucura isso aqui, cara, olha uma coisa importante aqui. Olha só na cultura judaica como é que eles recebem essa afirmação de Jesus. Jesus fala assim, meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. E aí como é que eles recebem isso? Como é que era pra gente, essa afirmação pra gente, que a gente ouve o tempo todo, eu também sou filho de Deus, que a gente ouve isso o tempo todo, né? Para eles não tinha essa possibilidade, não se chamavam filho de Deus, eles não se chamavam filhos de Deus. E aí vem um cara que está fazendo coisa, está curando no sábado, está dizendo, meu pai trabalha até hoje, vou trabalhar também. Para eles soou claramente que Jesus estava se fazendo igual a Deus, e inclusive é o que o texto fala aqui. Isso foi um choque para eles, não foi, Lucas? Choque Porque total. tipo assim, eles guardavam o sábado, Jesus já chegou quebrando isso, fazendo a obra de Deus no sábado. E infringindo uma lei deles e se chamando filho igual a Deus e filho de Deus. Exatamente. Ô, Lucas, e é o que a gente fala hoje, né? Pronuncia que nós somos filhos de Deus também, né? E às vezes acho que se a gente falasse isso perto de algum deles, acho que eles também se espantariam, né? Hoje, né? Sem dúvida. Eles não se enxergam assim filhos, né? Eles se enxergam algo abaixo, né? Eu não sei como é que é hoje, mas para ele, no contexto deles aqui, isso era inadmissível, se chamar filho de Deus. É isso que eu tava porque pensando. isso diria que ele é igual a Deus. E o texto vai dizer aqui que se a gente não entender que Jesus é Deus, até hoje a gente ainda não creu de verdade, vai precisar de uma ação. Olha que loucura isso, cara. Fiquei com medo de falar isso para você agora que está assistindo a gente aí, mas vamos caminhar junto aí. Jesus ele é o primeiro a se referir a Deus como Pai. Primeiro, né, na jornada bíblica dos profetas, etc. Antes dele, jamais aceitavam a relação de intimidade entre Deus e os homens. Isso é uma coisa legal, que isso vem a partir de Jesus. Aliás, quer assistir um vídeo, entra nos vídeos virais que tem no site evangelhosimples.com.br e tem um videozinho lá que fala sobre isso, sobre intimidade. O véu foi rasgado, lembra disso? Quer colocar um pedacinho para a galera assistir? Assiste aí um vídeo aí, assiste o videozinho. No Antigo Testamento existia um lugar muito especial que chamava Santo dos Santos. Ele ficava bem no miolo do templo. E aquele lugar, junto com a arca, simbolizava a presença de Deus na terra. Então não era um lugar que as pessoas podiam entrar. Era um lugar que só o sumo sacerdote podia entrar de vez em quando para fazer sacrifícios pelo povo e também para adorar a Deus e etc. O que fazia essa separação entre os homens e esse lugar que simbolizava a presença de Deus era o véu. Existia um véu que fazia essa separação. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado, simbolizando que algumas coisas a partir da morte de Jesus acabaram. Primeira coisa, lugares santos não existem mais. Eu não marco o encontro com Deus em algum lugar para adorá-lo, porque o véu foi rasgado e hoje eu tenho acesso a Deus em qualquer lugar. Segunda coisa que acabou, dias santos não existem mais. Eu não marco um encontro com Deus num lugar específico e num dia específico, porque eu posso adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora. E a terceira coisa que acabou foi a ideia de homens santarrões, homens que faziam a ponte entre Deus e os homens
como um sacerdote, não existe mais. Eu não preciso marcar um encontro com Deus num dia específico, num lugar específico, através de um homem específico, porque hoje o véu foi rasgado e nós temos acesso através de Jesus. É por isso que Jesus, quando ele vai falar dessa relação de intimidade com Deus, ele fala, vai no seu quarto, tranca a porta e bate um papo com Deus, e Deus que vem em secreto te recompensará. O chamado do Evangelho não é mais de dias, lugares e jeitos e maneiras de adorar a Deus ou de estar com Deus. O que o Evangelho traz é uma relação de intimidade através do sacrifício de Jesus em todo e qualquer lugar. É por isso que Jesus disse, vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus é o primeiro que se refere assim, inaugurando então um momento de intimidade com Deus, onde a relação antes era uma relação de um Deus distante, um Deus criador que existe, mas que eu não me relaciono com Ele. Cabe inclusive falar para quem nos assiste que você pode crer que existe um Deus, mas se você não crê em Jesus, você não tem relacionamento com esse Deus. Você conhece gente que crê em Deus, mas não crê em Jesus, Demetrios? Com certeza. E o que eu tenho para dizer para esses caras... Vai domingo na sua casa, né, de manhã. Ele vai para ouvir sua voz. Rouca, né, quando você acorda. Rouca e adocicada, como você diz. Se você pode crer em Deus e não crer em Jesus, não crer que Jesus é Deus, e por isso ainda está faltando relacionamento e intimidade, que só é possível através disso. Não crer em Jesus é não crer na manifestação do amor maior de Deus. Perfeito. Não tem como. Se você não reconhecer a maior manifestação de Deus pelo homem, que é Jesus, você não tem conserto aí, entre né? você e Deus se você não reconhece aquilo que foi feito. Né? Fala, Demetrios. O que eu falei, não é por questão de falar que eles não entendem. Só que eu já conversei com um amigo meu que é dessa linha teológica e eles estudam muito, sabe? Eles têm um conhecimento absurdo da própria Bíblia, né? Eles têm uma Bíblia um pouco divergente, né? Isso. A Bíblia deles é mudada, algumas coisas, você abrir a Bíblia deles tem buracos em branco. Eu já percebi isso aí também. E é nisso que eu acho que o erro se encontra um pouco. Quando a gente acabar o estudo de João, a gente vai entrar numa jornada aí e a gente vai conversar sobre a formação bíblica, por que a Bíblia é do jeito que ela é, quem é que foi, como é que aconteceu para chegar. Você está chorando, está com sono? Não. Tá emocionado. Tô emocionado. Ô, Lucas, eu acho interessante também, assim, a gente falar que, na verdade, não era para ter esse distanciamento entre Deus e os homens, porque com Adão não tinha, né? Perfeito. Até o momento em que Adão pecou, porque Deus caminhava com Adão também, né? Ele era muito próximo, muito íntimo de Deus na criação, né? Sim. E se, não é o assunto de hoje, mas se Adão e Eva, ao invés de ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles tivessem comido da árvore da vida, que é Jesus, Sim. eles teriam um relacionamento aqui na Terra que nós teremos depois que a gente morrer. Nossa, Lucas, como é difícil explicar que quem estava lá no jardim também era Jesus, entendeu? Às vezes eu vou falar assim, não, mas Jesus é antes do... Jesus mesmo falou que ele era antes de Abraão, então ele estava lá no Gênesis, vamos dizer assim. E a pessoa pega e fala, cara, ninguém falava de Jesus, como que podia ser ele, entendeu? É muito difícil explicar para alguém que se diz saber muito e se querer quebrar o conhecimento dela, entendeu? Se quiser, assiste o RIP 001, que fala bastante sobre isso. Versículo 19, Joab. 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Olha só, o Filho, Jesus não podia fazer nada por si mesmo. É uma submissão total, a missão dele, a submissão ao Pai era essa. Ele estava aqui não para fazer a própria vontade. Deixa eu falar uma coisa que é importante pontuar de novo, é que lembra que Jesus, deliberadamente, por vontade própria, num consenso da Trindade, ele se esvaziou dos seus atributos e veio como homem para cá, sem o raio laser que a gente brinca, sem o que mais? Sem a visão além do alcance. O poder de voar. Ele veio como homem.
Então, como homem, ele era totalmente submisso à vontade do Pai. E se não fosse restaurado no final, no final do estudo de hoje a gente vai perceber que depois Deus restaura essa situação para ele. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, aquela coisa toda. Se Deus não fizesse isso, ele estaria como homem até hoje. Porque ele abriu mão disso e nesse momento ele era totalmente submisso à vontade dele. Filipenses 2,5 fala o quê, Demetrio? E mesmo ele sendo como Deus, não tomou por glória o ser como Deus. Né? Você bateu no liquidificador de novo, aí você tá... É porque o texto está aqui, mas aí... Tá com fome? Tá com fome? Não. Então, tá bom. Tomei um cafezão antes. A gente tem que ter o mesmo sentimento que Jesus teve, que sendo Deus, não quis se manter Deus a qualquer preço, mas si mesmo se esvaziou, tomando a forma de escravo, e como escravo foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí, pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é acima de todo nome. Você percebe exatamente isso que a gente falou. Ele abrindo mão da sua glória e Deus restaurando, porque Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é acima de todo nome. Amém. Legal isso, né, Joab? Bonito, né, cara? Uhum. Legal demais, cara. Agora, embora ele vazio, Jesus vazio de ser Deus, os seus atributos, ele era totalmente direcionado pelo Espírito Santo. Ô Demetrio, sabe pra gente aí o Atos 10:38? Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso, era um discurso de um irmão em Atos, a gente vai estudar sobre isso também, mas só um texto que mostra que Deus ungiu com o Espírito Santo. Ele tinha o Espírito Santo de forma plena, o acesso era total. Isso fazia com que ele vivesse pelo Espírito, não agisse na própria vontade. Branco, quando é que se a gente anda, faz a nossa vontade, não é guiado pelo Espírito, o que acontece, Branco? A coisa fica feia. A gente só vai pecar. A gente só vai pecar. Se a gente não for guiado pelo Espírito Santo de Deus, a gente só vai pecar. Porque... Às vezes que a gente peca, o Job começou a falar disso, é porque às vezes que a gente não dá ouvido ao Espírito Santo. Se é que você crê. Se você crê, você tem o Espírito Santo, o Espírito te incomoda quando você está pecando. Se você não é incomodado quando você peca, você não tem o Espírito Santo. Isso é importante frisar, né, Lucas? Pode Porque refrisar. assim, às vezes até, eu falo porque isso já aconteceu comigo. Então eu posso dizer, de falar assim, ó, não quero mais saber de nada, vou chutar o pau da barraca e vou sair, vou fazer tudo o que eu quiser. Só que aí você não consegue permanecer fazendo aquilo porque algo de Deus dentro de você te incomoda. É isso aí. É porque querendo Se ou não, não incomoda é porque você... Agora, e você não consegue ter alegria naquilo. Isso. Aquilo não consegue ter alegria, porque na hora do seu pecado, isso já aconteceu comigo, cara. Muitas vezes me veio, assim, Jesus na minha mente na hora, assim. tem um amigo que sabe, fala... me quebrar. com certeza. Já Tem um amigo que fala que quando a gente conhece Jesus de verdade, a gente fica estragado pro pecado também. A gente não consegue nem pecar gostoso mais. Nossa, é verdade, nossa. quem que falou isso, Lucas? Gênio. É um gênio. Na verdade, é um amigo do Richard. É um Caraca. gênio. Dele. Traga um troféu pra ele. Fala, Demetrio. Não, é porque, que nem o Branco disse, mesmo que você queira chutar o pau da barraca, você tem que ser aquele cara mesmo, uma apóstata, pra você poder ir lá e pecar gostoso, como você disse, porque senão vai ser sempre aquele lixo de vida que você vai ter, né? Agora eu quero pontuar isso, bater esse martelo junto com vocês aqui, bater martelo do podcast. O Job estava contando que ele ouve sempre também o podcast. Bater o martelo vamos deixar claro isso aqui. O que você tá rindo, velho? Não, Lembrou de uma piada? lembrei. Piada. Piada interna, gente. Só queria relembrar que se você insistir, o Espírito está te incomodando, e você insistir em pecar, você vai ter problemas sérios no seu relacionamento com Deus, quiçá até abandonar o seu relacionamento com Deus. Então o pecado não tira do céu, mas se você insistir pecando, você vai sim abandonar a sua salvação. Não porque o pecado que vai te tirar, mas porque você mesmo sai por... Exatamente, o pecado ele é só a consequência. Jesus ele é Deus em essência. Você explique para mim, Demetrio, você com o auge dos seus 18 anos, quantos anos tem, Demetrio? 20. Me explica, por favor, essa relação entre Jesus e Deus e o Espírito Santo, serem Deus, serem a mesma pessoa, mas serem um, existe só um Deus, como é que é isso, cara? Porque primeiro você só entende o que é Jesus
se você se você realmente morreu com ele. Porque ele não abre o espaço para quem não crê em nada, ele se revelar para aquela pessoa. Eu passei a entender que Jesus, depois que você passa a crer, é que ele é o próprio Deus, mas que ele se fez um homem para poder sofrer pelos pecados que você sofre, mas em nada pecar, te mostrando o que era, além de ser possível, que o próprio Deus chegou até o homem. Não é mais você que está tentando chegar até ele. Entendi. Você vai continuar de boné mesmo, vai ficar de boné. Uma coisa que... Tem que ficar. Uma historinha boa que falam, para metáfora, Brancão, é a história da água. A água é água, gelo é água e vapor é água. Todos eles são água, a essência é a mesma, mas eles se manifestam de formas diferentes. Né? Então, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são um, a essência é uma só, que se manifesta de formas diferentes, e resolveu, se convencionou-se de mudar o nome só deles aí. Certo, Brancão? Certo. Bom exemplo? Eu até pensei uma coisa aqui. É bom ou é ruim? Se for ruim, não fala. Não, é ótimo exemplo. Então. Porque o gelo é mais palpável, assim. O gelo é aquela coisa que você consegue segurar na mão, né? É isso aí. Eu tava pensando nas coisas que vem. Bonito, não, eu fui longe. Que Jesus, como homem, você tinha o privilégio de encostar nele assim, ó. É Deus, mas como homem. Sim, sim, né? sim. Colossenses 2 fala assim, ele é a imagem do Deus invisível. Exato. Bonito, é exatamente o que você está falando, cara. Porque às vezes o vapor você não enxerga. Ou mesmo a água, dependendo da quantidade, você nem se percebe. Ô, Lucas, você está explicando pro meu pai que essa pessoa que estava com essa dúvida era o meu tio. Que ele estudou filosofia, né? Quando tinha Supertinho, tinha uns papos sobre isso. E daí, quando Jesus aparece várias vezes no Velho Testamento, com Gideão, quando ele vai pegar lá o filho do Abraão, para ele não matar ele, né? E, inclusive, com Gideão, ele pega o sacrifício, um anjo pegando o sacrifício, e no outro, ele pegando a glória para si mesmo, entendeu? Com Abraão. E daí você vê, por exemplo, quando Moisés pediu para Deus se aparecer, mais ou menos que Moisés pediu para ver a total glória dele. Só que Moisés estava num corpo corruptivo. Então ele viu só a sombra ainda, né? Ele acabou envelhecendo. Eu falei, pai, não tinha como Jesus descer com a própria glória dele aqui e colocar o pé na terra sem explodir a terra junto também. Se você entendeu o que o Demetrius falou, muito legal. Se, como você não entendeu, não tem problema. Eu dou uns exemplos mais legais, vocês não entendem, cara. Meu pai entendeu, ó, pra você ver. No Velho Testamento, você estava falando aquela hora que Jesus era muito antes de todo mundo. Jesus apareceu a Josué. Jesus quando aparece a Josué, né? Jesus no Velho Testamento, ele aparece várias vezes. Ele aparece a Josué, que ele aparece como príncipe dos exércitos do Senhor, não é isso? É isso. E Josué o adora e ele se permite ser adorado. Ele permite que Josué o adore. Então não era um anjo, era Jesus. Perfeito. Então Jesus, ele é Deus em essência, ele tinha glória antes da fundação do mundo. O Joab me cutucou aqui que ele tem um texto, né, Joab? Como é que é? João 17:5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo tivesse existido. Olha que legal, cara. Bacana, hein, cara? Tá lendo a Bíblia, hein? Bacana. Totalmente. Cara, é um entendedor nato. Vai ganhar. Que texto fantástico. Glorifica-me com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Jesus fala isso para o Pai. Isso é muito, muito, muito profundo. Versículo 20, ô Demetrius. Peraí que eu perdi aqui, ó. Você perdeu. É porque eu estava em Atos. Então vai lá, Brancão, versículo 20. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. E vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas. Olha, legal. E vocês vão ficar admirados. Que legal. Conhecimento de Jesus. Conhecer a Jesus é igual a conhecer a Deus. Jesus vê o Pai fazendo, não é isso que você leu agora? E faz também, eu só faço o que o meu Pai faz. Ele tinha pleno acesso ao Pai e contemplava o que o Pai fazia. Isso antes da fundação do mundo, como o Joab brilhantemente trouxe esse texto à discussão, como também no acesso que ele tinha através do Espírito Santo constante aí. Ele aprendia e o Espírito Santo capacitava ele a fazer igual. Muito legal isso, né? Muito legal isso. Conhecer Jesus é conhecer a Deus. E a obra de Jesus, quer dizer, aquilo que Jesus fez, o serviço de Jesus, também é
aquilo que Deus fez, a obra e o ministério de Deus, vamos dizer assim, se a gente pudesse fazer isso. Porque ele faz aquilo que o Pai faz e obras maiores faria, e aí ele diz, inclusive, que a gente vai fazer no futuro, no estudo ele vai mostrar pra gente que a gente vai fazer obras maiores do que essa também. Qual é a obra que Deus fez e que fez em Jesus, Demetrios? A principal obra, o principal objetivo de Jesus ter vindo? Fazer com que ele conhecesse, com que ele tivesse... Você está indo muito fundo, é salvação dos homens, cara. É intimidade, salvação. Quando ele fala de... Lê de novo o texto, Brancão. O 20, né? Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que está fazendo, e vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas. Olha só, o Filho vai fazer coisas maiores do que essas, que ele começou a falar, que Deus já tinha feito, etc. Que coisas maiores são essas, senão a transformação e a salvação da humanidade, salvação e transformação da humanidade. Curar é fácil, cara. Curar é fácil, tem uma ação perene, acaba. Perene não, Em segundos ele faz isso, né? Isso, você é curado hoje, mas você morre daqui a 30 anos. É, verdade. Agora a salvação é eterna. É isso mesmo, Jorge? Isso. Que é uma cura, uma morte é inevitável, né? Mas a salvação... E perdão de pecado, pensou nisso? Perdão de pecado tem uma repercussão eterna, né, Jorge? Você tá bem, né, Jorge? Graças Também a não Deus. tá com fome, tá tudo bem. Não, tranquilo. Então tá Ô, bom. Lucas, engraçado que tudo que Jesus fazia, com relação a fazer alguém vir para ele de fato, era um trabalho muito mais dava muito mais trabalho para ele do que a cura lá, né? Que nem ele converter alguém ali, um fariseu, ou fazer, por exemplo, a cura do mesmo tanque. caminhar 3 anos com os caras e falar assim, Pedro, quando você se converter? Até quando? Quantas vezes Jesus falava, né? Até quando eu vou ter que... Muito louco. Versículo 21, Demetrios. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Olha só, conhecer a Jesus é conhecer a Deus. A obra de Jesus é a obra que Deus vai fazer. E agora o poder de ressurreição de Jesus é o poder de ressurreição de Deus. O pessoal tá rasgando as vestes lá em casa lá uma hora dessa. Então, caindo Não no acredito chão. que ele falou isso. Brunão, editor, coloca pra gente, por favor, aí a menina da escola do professor Raimundo, lembra? Qual? Quando falava besteira, ela caía no chão, Ah, chacoalhava a lembro. perninha aí. E aí o Filho também dá a vida a quem ele quer. Os homens que são mortos espiritualmente, mortos em delitos e pecados, Efésios 2:1 vai dizer isso, e Jesus vai vivificar. Também o mesmo poder de ressurreição de Deus é o de Jesus engraçado também. que o exemplo que ele dá para esse é Lázaro, né? Era a mesma coisa ele falando, dando assim, isso aí sou eu que eu tinha falado. Sim, agora a ressurreição de Lázaro é física. O que a gente está dizendo é que Jesus vai ressuscitar, nos ressuscitar, ou nos ressuscitou espiritualmente. Nosso espírito era morto e através de Jesus nós somos ressuscitados. Isso é uma grande notícia, né, Brancão? Sim, Amém. por isso que algumas pessoas a quem ele chamou para seguir falaram, mestre, deixa eu ir lá enterrar meu pai. Ele falou, não, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quer dizer, existia um morto físico e mortos espirituais para enterrar aquele morto físico ali. Moleque, eu não sabia disso. Esse texto, isso que você está citando, que é o Isso é texto de Efésios 2:1 que eu falei, ele nos salvou. Abre você, Demetrios, Efésios 2:1, enquanto ele fala. Só continuando ainda, a maneira como nós cremos, viu, irmão, que está assistindo a gente, esse texto que Jesus dá a vida a quem ele quer dar, confrontando com 1 Timóteo 2:3 e 4, fala que o desejo de Deus é que todos se salvem. Então nós não cremos que Deus vai escolher apenas alguns para salvar. Até porque ele morreu por todos, né? Ele morreu por todos, nós cremos que ele morreu por todos, mas de fato essa morte só tem eficácia para aqueles que creem. Então, porque Deus amou o mundo, que deu a sua vida pelo mundo, para que todo aquele que crer não pereça. Então é uma verdade. condição. Amém. Certo? O que está escrito na sua, Demetrios? Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos deleites e pecados. Delitos? Delitos, também deleites seria Tá bom. nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Ele nos vivificou, nos ressuscitou, estando nós ainda mortos em delitos e pecados. Isso. Então é o poder de Jesus na ressurreição física e espiritual do homem.
A Bíblia fala que se você não conhece Jesus de verdade, você só tem corpo e alma. Corpo, que é o que você está vendo, e alma, que são as suas vontades, os seus sonhos, etc. Espírito está morto. Quando a gente crê em Jesus, o nosso espírito é vivificado. Faz sentido, Joab? Estava viajando? Presta atenção. Não, estava viajando no que ele falou ali. O que ele falou? O que ele falou? Minha viagem não condiz com isso. Você tá com fome. Traz um pão de queijo para ele, por favor, diretor. Não é isso. Um pão de queijo cairia bem agora. Jesus detém a salvação. A gente está construindo com você, querido, em casa, vocês aqui, está construindo de fato quem é, qual é a natureza de Jesus, qual é o ministério de Jesus, para a gente não ficar com achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, muda de ideia, etc, etc. Jesus detém a salvação, é só Ele que pode salvar, é isso, Brancão? Sim. Amém. Só Jesus pode salvar, Sim. Ele é soberano, aliás, o RIP 01, Ele é o Criador também. Não. Ele não quer que a pessoa o rejeite, ok? Ele não quer isso. Enquanto a gente não nos entregamos a Ele, Ele não quer ou Ele não vai salvar no final dos tempos, ainda que possa salvar a todos, e Ele quer, não vai salvar aqueles que não estão nele. Eu falei bastante aqui, mas você entendeu que também essa ideia de que Deus vai salvar todo mundo, é uma ideia furada também, porque Ele ama todo mundo. Não, Ele salvou todo mundo. Todos são pecadores, todos merecem o inferno. Deus vem e se esvazia e toma a forma de um homem e morre no lugar de todos que que eram pecadores. E pronto, encerrou a questão. Todos foram perdoados na cruz de Cristo, toda a humanidade. E isso só vai ter eficácia para aqueles que creem. Judas 5 fala assim, Deus, tendo salvo um povo do Egito, depois condenou aqueles que não creram. É exatamente essa história que a gente está falando. Você tem um cheque de $1 trilhão no bolso, só que se você não depositar no banco, esse cheque vai vencer. É só papel, né? Só papel, exatamente isso. Grande analogia. É isso mesmo? Você gostou? Isso é do André Girardi. Continuando, versículo 22, Joab. 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Continua? Não, só o 19, só o 22. Acabou o 22? Acabou aqui. Isso. O julgamento de Jesus também é igual de Deus. Ou Jesus tem o poder para julgar como Deus julga. Ainda que Ele não faça isso, ainda que a Bíblia apresente Ele como nosso advogado. Isso que é bonito, né? Que Ele tem o poder para ser juiz e escolhe ser nosso advogado. É isso aí. Ou seja, além de, assim, ao invés de dar uma sentença de condenação, ele escolhe nos defender. Né? E a humanidade, ela vai ser julgada não pelos pecados, ela vai ser julgada por ter rejeitado o plano de Deus. Olha que profundo isso, cara. Olha que profundo isso, cara. Quem for para o inferno vai para o inferno não porque pecou, mas porque rejeitou o plano de Deus em Jesus. Querendo ou não, a gente vê muito deboche, né, hoje em dia também. Hoje está muito deboche em questão disso, né? Não é nem pelo fato de eles viverem como eles querem, né? Ainda é porque Jesus instituiu uma coisa e eles falam, por que isso seria certo? Isso daí não é nada. Jesus é só um cara ali, um fraco que morreu na cruz e já era. Como já dizia naquela época, era maldito, né, ainda, né, que morreu na cruz. Jesus, ele vai passar de advogado no final dos tempos para juiz. Atos 10:42 vai falar isso. Se quiser ler Atos 10:42, leia depois aí. Versículo 23, Brancão, tá aberto aí? Tô. Vamos lá. A fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho, também não respeita o Pai que o enviou. Só o texto ele é suficiente, mas eu vou dizer que a honra que deve ser dada ao Filho é a mesma honra que deve ser dada ao Pai, do Pai ao Filho, do Filho ao Pai. Jesus deve ser honrado como Deus. Apocalipse mostra a cena do céu, o João está vendo aquilo tudo, e aí vem os 4 seres viventes, os 24 anciãos, e adoram a Jesus. E Deus Pai e o anjo, ninguém se incomoda com isso, porque a adoração é só a Deus, e Jesus é Deus e deve ser adorado também. Amém.
Podemos ir embora já, né? Nossa, Você com fala mais certeza. Nossa. E aí, mas o texto fala uma coisa profunda, a segunda parte, Branco, que você leu, que é: aquele que não honra o filho também não honra o pai. Com certeza, cara. E aí, velho, deixa eu te falar, amigos que não creem no que Jesus é quem ele disse que é, você também não tem relacionamento com Deus se você não tem relacionamento com Jesus. Isso é necessário, né, Lucas? Entender que o pai, de forma alguma, vai ter um conserto com você se você não se consertar com o filho e não reconhecer no filho todo o amor do pai. Porque todo o amor de Deus foi manifesto em Jesus. Né? Foi manifesto em Jesus aquilo. Então, assim, Deus amou o mundo de um jeito tão tremendo, assim, que não negou o filho dele. Né? E é terrível você dar o seu melhor, aquilo que você... O que o pai tem de melhor? É o filho. Dar o seu melhor e o seu melhor não ser aceito. Né? Isso entristece muito o coração de Deus. Isso que o Branco falou é um exemplo para jogar na cara de todo mundo, né? E ninguém percebe isso. Isso que é o pior, meio que é a ingratidão do coração ingratidão, do o ser homem. humano não é o suficiente. O ser humano é pro- ingrato. É. O ser humano é ingrato. Na maioria das vezes nós somos ingratos. Entende? A gente recebeu um e-mail essa semana de uma irmã da Irlanda, que é a Daiane, se não me engano o nome dela. E ela dizendo que ela entende a necessidade de sair da religião dela e começar a frequentar um grupo. O chamado é esse, é sair da religião, não trocar de religião. Não sair da evangélica para a católica, sair da católica para a evangélica, mas o chamado é sair da religião. Por que eu estou dizendo isso? Porque não existe como fugir dessa verdade. Jesus é o único caminho para agradar a Deus, o único caminho. Nenhuma religião, por mais bonita que pareça, pode verdadeiramente honrar a Deus se não se fundamentar exclusivamente em Jesus. Porque as regrinhas das religiões eu colocar é Jesus e mais isso. É Jesus e mais a penitência. É Jesus e mais o dízimo. É só Jesus, É né? só Jesus. E Jesus é o suficiente, né? É suficiente. Tem que ser o suficiente. Se todas as leis acabam nele, né? Quem é a pessoa para falar, não, tem mais alguma coisa, né? Dá para entender que porque ela coloca a mais ainda. É. Os dogmas, né? Mas a gente é tão tentado a isso, tão tentado a fazer coisas visíveis, porque a gente se sente É bem. porque é uma necessidade, eu creio assim que parece que é uma necessidade da pessoa de fazer algo que não tem o que ela fazer, Aham. além de crer e obedecer a Deus. É porque Tipo no fundo isso aí que Jesus fez faz a pessoa ficar mais lixo, se sentir mais lixo ainda quando ela peca. Porque ela vê que ainda que ela pecou, ela não precisa fazer mais nada, que o perdão está ali na porta dela. Só que ela se sente ruim a ponto de, não, eu preciso ir andando até uma certa igreja aí. Não, mas não é só isso, cara. Ir andando, fazer campanhas 40 dias sem comer, evangélicas, comer carne. 40 dias sem Lucas, comer. posso te perguntar uma coisa aqui? Pode. A Bíblia nos oferece a vida eterna. A vida eterna já é a partir do momento que a gente aceita Jesus, né? Essa é a frase. A gente até não sei se a gente está no hippie ou não, Você mas recebeu a Jesus na sua vida, você recebeu, porque ele diz que ele é a vida e ele é eterno. é isso aí. Então, se você tem Jesus em você, você já tem a vida eterna. A vida eterna não começa quando você morre, a vida eterna começa quando você crê. Amém. É isso aí. Muito louco isso. Muito bom. Quando eu falo muito louco é no bom sentido, tá, gente? Isso tem a Eu ver sei. quando... Isso tem a ver quando Jesus fala que ele vai vir e trazer o reino dele para o homem, né? Assim Não, que mas você o quer. reino já começou na sua vida quando você creu. Sim. A pregação é chegar do reino, né? É isso aí. E aí tem uma tradução dos teólogos latino-americanos, segundo a de René Kivitz, ele fala isso, que eles traduzem não como reino, mas como reinado. Porque reino parece que é um estado geográfico, uma coisa geográfica. Reinado é poder, né? O reinado de Deus chegou. Muito legal isso. Versículo 24, Joab. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo... É o seguinte, pode continuar? Não, é só 24 Ah, mesmo. tá. Eu já achei que você fosse repetir e ler e Não, dar não, mais não, não. ênfase. A regeneração que Jesus tem poder para fazer é a mesma regeneração que Deus tem poder para dar. Salvação é só pela fé em Jesus, a gente já bateu esse martelo algumas vezes aqui. Jesus é a garantia, ele é o que assegura
A salvação é Jesus. Ô, Lucas, uma pergunta Efésios que vai dizer que Jesus é o penhor. Fala. Uma pergunta que eu acho que a maioria tem, e eu não sei como... Eu sei o que é a verdade, só que eu não sei como responder de uma forma legal para todo mundo. Você não acha que a gente é muito egoísta em achar que Jesus é o único caminho, ele é a verdade, é a vida? Acho. E o que você tem para responder para quem faz tipo Não, uma pergunta dessa? É que a gente não pode amoldar Deus segundo o nosso caráter. Eu acho que é errado. Eu não faria assim. Tá bom, mas você não é Deus. E Deus disse que o único caminho para Ele, a única ponte é Jesus. Tem outras aí, pode tentar. Só que são caminhos que aí inicialmente parecem caminhos bons, mas é caminho de morte. A gente pode discutir um dia por que só pode ser Jesus. E eu posso te adiantar dizendo que é o único que não pecou. É o único que bateu no peito e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o único que o túmulo está vazio, é o único que ressuscitou. É o único que Deus deu prova de que aceitou o sacrifício dele. E não mataram ele se entregou. Ele se entregou. Não mataram Jesus. E ele não exige nada, né? Nenhuma coisa, é que você falou de coisinhas a mais, ele é o único que não exigiu isso, né? A maioria exige coisas. As religiões exigem pequenos sacrifícios para você ser aceito por Deus. O evangelho real é você aceitar o sacrifício de Deus. É totalmente inverso. Totalmente Ou inverso. seja, né? Ele já correu a corrida e te chama para subir no pódio com ele. Nossa, A vitória que ele conquistou para você. É isso aí. Exatamente É isso. só você crer, sobe no pódio e levanta o troféu com ele. Creia e isso aí. reconheça nele, né, a vitória. Tem o Valtinho Chaveiro, da igreja. Uma vez eu estava saindo da igreja, no caminho, e ele falou assim: Lucas, Jesus é tão querido, é tão amado, que Ele salvou, Ele regenerou, Ele santificou, a obra foi no poder dele que Ele fez, e quando a gente chegar no céu, Ele vai olhar para a gente e vai falar: conseguimos. Ele vai nos fazer participantes disso. Isso é fantástico, isso é fantástico. Então ele coloca assim: quem crê já passou, não é isso que você leu? Já passou. Ele creu. Você que leu? Lê de novo. 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou, já é uma condição passada, já aconteceu, já está estabelecido. Se você crê, você passou da morte para a vida. Para de querer agora. Aos Gálatas, Paulo fala: vocês creram pelo Espírito ou por fazer coisas, obras? Se foi pelo Espírito, por que estão voltando a exigir de vocês mesmos coisas da lei, circuncisão, jejuns, jejum errado, né? Campanhas e tantas sextas-feiras e você quer de tantos pastores? Para com isso. Você creu pelo Evangelho, pela salvação, a salvação veio pela pregação da fé ou foi por fazer coisinhas? Se a gente não crer, a condenação virá. Isso não é opcional, ela virá. Isso incomoda às vezes muitas pessoas, né, o Lucas? Porque Muito. às vezes fala assim: poxa, o camarada andou errado a vida inteira, o camarada andou torto a vida inteira, agora tá lá dando um de santo lá na igreja lá porque aceitou Jesus. E às vezes as pessoas não aceitam muitas conversões, assim, acabam julgando. Na verdade, a pessoa, ele creu, ele entra em conserto com Deus, não é mais julgado por Deus, né? Mas às vezes acaba sendo julgado pelas pessoas religiosas e que acham que tinha que ter alguma Eu fui julgado muito tempo por religiosos dizendo exatamente isso, então, não é possível. Por que ele foi pro mundão e agora ele volta, tá tudo bem? Tá tudo beleza. Na verdade, ele queria ter ido também, né? Às vezes assim, por exemplo, você libera um perdão, você pede perdão para alguém, aí fala assim: pô, mas estava brigado tal dia, agora estão lá os dois sem vergonha lá, de papo de novo e coisa assim que lá. Acontece isso, cara. Acontece isso. E aí você, quer dizer, o perdão, o conserto tem esse poder, né, de realmente acabar com dos argumentos dos ateus que eu vejo, que eu tenho um amigo ateu que ele sempre entra no argumento que é: como é que uma pessoa pecou a vida inteira, do nada aceita Jesus e todo o pecado dele morreu? Toda a condenação que ele tinha já era. Você tem era. resposta? Romanos 8, né? O que diz? Que
Não há Nenhuma nenhuma condenação condenação para aqueles... Não, Estão em Cristo Jesus. isso. Dá 10 É pra que ele. quem fala isso, que como o cara pecou a vida inteira agora no final vai ser salvo, é porque não percebe que ele também é um pecador. Aham. Quem fala isso acha que é bonzinho, mas na verdade é um pecador igual. É porque ele também não se enxerga alguém Então, que deve ser perdoado, né? E pra isso, ele, ele é limpo. E às vezes acaba cometendo um pecado maior, que é se colocar na posição que não é a dele, que é a de juiz. Aham. A posição de juiz é só de Deus. E a gente não pode se colocar nela. Também é isso mesmo. Jesus tornou inoperante a morte. Você me cutucou com um versículo que você queria ler? Esse daqui que é 2 Timóteo 1,10. Fala o quê? E que é manifesto agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida Aboliu a morte. Louco, e né? trouxe à luz louco. a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Que legal, cara. Grande texto, hein? Bem sacado esse, hein? Opa! Jesus aboliu a morte. Então, por isso que quem crê não morre mais. Quem crê só fecha o olho aqui e, na verdade, esse corpo é que para de funcionar. Mas ele fecha aqui e abre lá com o Senhor Jesus. Amém. Grande notícia essa, né, Demetrio? Grande notícia essa. Tem um texto bonito também, ô Brancão. Abre, por favor, 2 Coríntios 5,17. Que é um grande texto também, cara. Grande texto. O Senhor tem misericórdia de nós e você está ouvindo a gente na sua casa, tenha misericórdia de você e transforme o seu coração também. Jesus proporcionou essa reconciliação com Deus. Leia, Branco. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. 18 também. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. É isso aí. A minha versão fala, ele nos deu o ministério, nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é através de Jesus só. Muito O legal. Ministério da Reconciliação também, mó legal isso daí. Muito bonito. 25, Demetrio. Eu ia falar, pô, tem que ir até o 26. Tem que falar 26. Não, Voltou em É, João, vou né? esperar o 26, hein? Vai, 25. Em verdade vos digo que vem a hora. E já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Filho de Deus. E os que a ouvem viverão. Vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Um minuto de silêncio. Não. Os mortos... Arrepiado até. Oi? Fico arrepiado até. Arrepiado, é violento, né? Os mortos ouvirão agora, os mortos espirituais. Quem era morto espiritual, Job? Eu. Obrigado pela força, Job. Roubou a minha cena ali agora. Era a sua hora de brilhar Se agora. fosse você, eu pegava o boné Não, dele. é que é mais Se fosse você, eu engraçado. pegava o boné dele. Não. Não. O que é mais engraçado é o Lucas. Quem que era pra estar pregado na cruz? Pregando. Você, ué? Que eu? Agora já Eles não entendi. entenderam a piada, mas é boa. Ouvir a voz, aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus, fala o que? Viverão. A gente só consegue ouvir a voz de Jesus pela palavra de Deus. Isso é um ponto importante, querido. Romanos 10, 17, vocês conhecem o texto? Fala que a fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem por ouvir, ok. E a capacidade de ouvir vem através da palavra de Deus. E o Jesus acabou de falar que se você não ouvir a voz do Filho, que é a palavra de Deus, você não vai conseguir ter fé. Por isso, toda nossa força, nosso esforço para que você estude com a gente a Bíblia, para que você estudando a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus, você tenha capacidade de ouvir, e tendo capacidade de ouvir, poder de fato, junto com Jesus, estar além da morte, não morrer mais. Nossa, amém. Muito louco, né? Muito bom. Muito bom isso, cara. Legal demais. Versículo 26, ô Joab, fala o que na sua aí? Ou é o Demetrio que quer ler o 26? Não, deixa a honra pra ele, que eu ele falou quero tão Você bem. queria ler o 26, então fala aí. Enquanto isso, o Tiririca vai cantar Da Linda Pátria Estou Bem Longe. Não sai, não O lembro. exilado, não? Não, tem que preparar a voz. Aqui, ó.
Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concebeu ao Filho ter a vida em si mesmo. A vida é a capacidade da autoexistência. Jesus, ele existe por si mesmo, assim como Deus, porque ele é Deus. Se ele fosse menos que Deus, né? É. Por que ele ia ter a própria vida nele também? Né? Ele é a vida e por isso pode vivificar aqueles que por Jesus, Ele a por deu ele e a chega a tomou Deus. de volta. Né? Oi? Ele a deu e a Pegou de tomou volta. de volta. Perfeito. Quando na Porque- cruz está falando, é. né? Exatamente isso. Ele é a vida. Ele não tem a vida, isso que você falou, ele é a vida. Ele é. É diferente. Não é um atributo dele, ele é a própria vida, sem ele não existe. Só ele é a vida, não significa que ele adquiriu vida em um dado momento. Ele é a vida, por isso não iniciou a sua vida, pois ele é eterno, ele tem a vida em si mesmo. Jesus é eterno. Tem uma música do Asaf que coloca isso. Versículo 27, o Brancão. Ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Cara, autoridade para julgar. Ele somente pode fazer isso porque ele foi aprovado. O fariseu dessa hora tava batendo a cabeça na parede, mano. Mostra de novo a mulher caindo no chão, chacoalhando a perninha. Jesus é a referência, ele é a régua de medir. Jesus é a referência. Ele foi aprovado e aprovado. Ele foi tentado e aprovado. Ele tem a natureza diferente, por isso que ele pode julgar. Não é apenas padrão moral diferenciado. Jesus não viveu acima da média do ponto de vista moral só. Aliás, João chora que não tinha ninguém para abrir o livro. Lembra em Apocalipse? Lembro. João está chorando e fala assim, não tem ninguém digno de abrir o livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E aí aparece Jesus, que é acima do céu, da terra e debaixo da terra. Ele é acima de Deus. Jesus quis fazer uma entrada dramática aí, tenho certeza nessa parte aí. Que é? Ele quis fazer uma entrada dramática. O João chorando. Ai, ninguém vai conseguir. Aí ele aparece. Isso é muito louco. Lembrando no assunto de hoje que não é que Jesus está no céu, é o céu que está em Jesus. É verdade. Porque o céu é menor que Jesus. O céu está nele. Muito louco também. Caraca. Versículo 28, Demetrios. Não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Posso continuar? Quer continuação? Não, só antes de continuar. O start para a vida eterna, então, é a voz de Jesus. Jesus que vai dar, vambora, chega, acabou. Continua. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Olha só, fazer o bem, vida. Fazer o mal, condenação. Jesus preparou as boas obras para que a gente praticasse. Lembra de Efésios 2:10, 2:8, 10, né? Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Não vem das coisas que vocês fazem, para que ninguém fique se achando que é salvo por causa das coisas que faz. E o 10 fala assim, porque somos feitura, poesia de Jesus, de Deus, criados em Cristo para fazer coisas boas, para fazer boas obras. Não sei se deu um nó na sua cabeça, aí manda um e-mail se deu. Tudo isso para dizer que as boas obras a gente tem que praticar sim, tem que parar de pecar sim, mas não para ser salvo, mas porque foi salvo. A obra boa vem de Deus, E a obra obras má vem de mim mesmo. Oi? As boas obras não só servem, tipo, vou ajudar o velhinho a atravessar a rua. Você diz também, as boas obras servem também para parar de pecar, né? Você... E não é mais do que obrigação também, né, Lucas? Mas olha, lê você então, João 6:29 aí. Os que fizeram o bem saíram para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Não, essa parte você corta também, tá, Bruno? Se vira aí. Você corta, Bruno. A obra, então, a obra boa vem de Deus, e a obra má vem da gente mesmo. Mas não tu ficar colocando a culpa no diabo em tudo também, viu? Tudo é diabo, não entra nessa não, porque o diabo a gente expulsa, mas o caráter a gente tem que tratar. Por isso que a gente tem que decidir colocar a culpa no diabo. Jesus serve para isso também, né? É isso aí. Jesus fala que a obra que a gente tem que fazer é crer nele. Então a obra não é coisas boas, só atravessar a velhinha. A obra é crer nele de fato, essa é a obra. Conclusão então, alguma dúvida, Demetrios?
Tranquilo. Brancão, alguma dúvida? Não, é só um comentário. Diga. Que ele diz aqui: aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Eu lembrei daquela passagem, quando Jesus, no dia do juízo, que Jesus diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eles vão para o lugar que desde o início foi feito, reservado para o diabo e os seus demônios. Quer dizer, Deus não fez o inferno pra gente, não era plano de Deus que fizesse o inferno pra gente, não é aquele... O homem pega uma carona quando não crê. Você acaba indo para aquele lugar que não foi feito para você, que por causa das suas atitudes, por causa da sua escolha errada, você ganha um passaporte. Você já pra tá lá, no ônibus indo pra lá, né? Você tem que apertar o sinalzinho ali pra Você descer desse Não, é ônibus. porque assim, Deus, o que me toca muito é que Deus, ele não fez assim, o céu, inferno, céu para as pessoas boas, inferno para as pessoas ruins. Ele fez o inferno para o diabo e para os seus demônios, cara. E eu tô errado? Não, tá pode me certo. corrigir se eu estiver errado. Mas assim, ele fez o inferno para o diabo e para os seus demônios. Ele não fez para nenhum ser humano da face da terra. Como diz o tio E às Eza, vezes- não fez pra e às jumento vezes nenhum que quiser ir pra lá. Somos nós que escolhemos, às vezes, o caminho errado. E Deus deve se entristecer demais com isso. Isso é verdade. Conclusão. Você tem alguma dúvida? Não, graças a Deus. Jesus não deixa dúvida nenhuma, é por isso que você não tem dúvida. Não. Jesus não deixa dúvida nenhuma da sua ligação com o Pai. Isso para ele é claro, isso é muito claro no texto, muito claro para a gente também. Todo o poder lhe foi dado em suas mãos, e em suas mãos está o salvar e o condenar. Jesus tem autoridade para tudo isso. A verdade da salvação precisa afetar diretamente o nosso estilo de vida e nossos planos. Olha só, a verdade da salvação tem que afetar o nosso estilo de vida. Se não existiu conversão na sua vida, se não existiu transformação, você tem que rever a sua experiência, porque se você continua pecando de forma voluntária, é porque talvez você não conheça Jesus ainda. Ele nos abre a porta para a eternidade, mas não força a entrada de ninguém. Amém, Demetrios? Amém. Não força ninguém. Nos convida a viver em sua presença, oferecendo vida verdadeira, porque Jesus é o próprio Deus que tem autoridade para isso. Amém. Amém? Amém. Tamo junto. Se vocês precisarem da gente, conta com a gente mesmo. Manda e-mail. Qual é o e-mail, Joab? contato@evangelhosimples.com.br. Fale com... Eu não sei, ué. É a primeira vez. Tá lá a dica lá escrito lá. Aonde? Fale com. Fale com. Fale com @evangelhosimples.com.br. Tamo junto, conta com a gente se vocês precisarem. Valeu? Só isso? Tchau. Amém. Tchau. Falou!